Preparou a canetinha? Preparou o caderno? Então vamos lá. Tipos de fontes de energia. Gente, começando com a mais usual, a mais clássica, que todo mundo conhece, que todo mundo se utiliza dela, né? De uma forma bem abrangente, é a fonte de energia, né, baseada nas hidrelétricas. Então, a energia elétrica, ela tem como fonte principal a energia proveniente da queda d'água representada de uma certa altura. Então, as hidrelétricas, elas vão ser essas usinas que vão se utilizar da capacidade de queda d'água ou de uma forma artificial, né, da vazão da água, para que haja ali algum tipo de energia mecânica que vai gerar, né, através das turbinas, a fonte de energia elétrica que vai ser disseminada para as estações, né, para as principais áreas, principalmente urbanas, e a gente vai ter acesso à energia elétrica de uma forma bem simples, relativamente barata, tá, para o consumidor. E o que a gente precisa aprender aqui, na verdade, né, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que a fonte principal, a matéria-prima, né, da hidrelétrica tem que estar pautada na abundância de água. Então, geralmente, quais são os lugares do mundo que vão ter acesso, né, a uma grande, de certa forma, com uma grande capacidade, né, de instalação de usinas hidrelétricas, do uso de hidrelétricas, né, da hidroeletricidade. São os lugares que vão ter acesso à água de uma forma mais facilitada, né? Seja aí por questões naturais ou por questões financeiras, desenvolvimento técnico, tecnológico, que vai auxiliar, né, nessa captação, tá? Então, olha só, eu trouxe um mapa aqui do mundo para vocês darem uma olhada, né? E o que chama atenção, né, pra gente é que a legenda diz o seguinte, ó, capacidade instalada em usinas hidrelétricas por megawatts. Então, a gente percebe que existe um grande vazio, né, digamos assim, menos de 500 megawatts de capacidade instalada numa região bem que está chamando muita atenção aqui, né, no mapa mundi, que é o continente africano, né, o continente africano. E a península ali do Oriente Médio, você consegue perceber que realmente você tem uma ausência, né, dessa capacidade de instalada em usinas hidrelétricas. E isso tem a ver com a geografia física desses lugares, né, dessas regiões, que tem uma dificuldade de acesso à água nessas regiões, né? Regiões são um pouco mais áridas, né? Ou por uma questão de falta de infraestrutura de capacidade de gestão, né, para o desenvolvimento da captação da água, né? Então a gente tem esse destaque aí que chama muita atenção bem no centro do mapa, esse vazio, né, essa ausência, né, de capacidade instalada em megawatts das hidrelétricas. Agora, o que chama mais atenção do lado inverso, né? Quem é que tem mais capacidade instalada de usinas hidrelétricas? O Brasil, né, tem aí um destaque muito grande. Aqui do meu ladinho, ó, a China também, que vai possuir aí a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Três Gargantas, os Estados Unidos e o Canadá, né? Então, esses caras são os que chamam mais atenção, né, no sentido de ter acesso, né, e ter usinas instaladas com uma alta capacidade, né, de geração de energia hidrelétrica, tá? Então, uma coisa que pode às vezes confundir vocês, né, de repente em algumas questões, é a questão quando a gente está falando de capacidade instalada, né, a potência, né, da utilização, né, da reserva, né, de energia elétrica das usinas, né, tem que tomar cuidado com o que a questão está falando com você, porque uma coisa é você ter o número de usinas, né, grandioso, mas de nada adianta você ter muitas usinas se a capacidade instalada dela, né, em megawatts for baixa. Então você tem que avaliar isso na sua questão, tá certo? Quando a gente está falando de capacidade instalada, geralmente vai estar falando aí em megawatts. Então, você tem uma noção de quanto essa usina produz, né? Essas usinas, né? Um conjunto, né? A ser avaliado. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. O que eu quero destacar mais uma coisa aqui com vocês, na questão da hidrelétrica, é o seguinte, ó. Eu falei para vocês que a gente viu ali, né, na verdade, no mapa, né? Que a China também tem um destaque de capacidade, né? De instalada de hidrelétricas. E eu queria começar a problematizar algumas coisas com relação à
questão de ambiental, de se instalar uma usina hidrelétrica. Então, antes de mostrar esses pontos já destacadinhos, bonitinhos para vocês colocarem no caderno de vocês, eu queria mostrar essa imagem aqui, que são, na verdade, duas imagens, tá? São imagens de satélite da região ali, né, do rio Yangtze, tá? Esse rio, ele é o rio principal que abastece o reservatório da usina de Três Gargantas, como eu mencionei, a maior usina hidrelétrica do mundo, tá? Que ela ficou pronta até tem pouco tempo, relativo, né? Relativo tempo recente, digamos assim, né? Acho que foi nos anos 2000 e pouquinho, agora eu não lembro. Foi mal, depois a gente olha aí a data. Mas não importa muito a data. O que eu quero que vocês prestem atenção? É que ela é uma usina recente e que em pouco tempo... Ai, gente, aqui, ó, tem a data ali embaixo, agora que eu vi, ó. 1987, onde não existia usina hidrelétrica. E depois, ó, nos anos 2000, quando ela começou a ser construída. O que eu quero que você olhe nessa imagem, que é uma das coisas que geralmente, né, são cobradas aí em algumas questõezinhas para vocês. É a questão das mudanças que uma usina hidrelétrica, né, acaba tendo que ser realizada na paisagem natural, tá? Por quê? O que é uma usina? Você precisa ter, né, nessa usina, um reservatório de água, né? Você precisa ter uma barragem, né, no fluxo do rio para que se crie esse reservatório de água. E aí, tendo esse reservatório de água, né, se for uma usina queda d'água, você vai ter que ter uma diferença, né, desse relevo, onde vão ter as turbinas instaladas, para que, quando haja o movimento da queda d'água, né, que seja aí ou natural ou forçada pelo homem, né, você vai ter as turbinas, né, batendo com essa força da água, você vai gerar ali a energia elétrica. Para que você tenha esse reservatório, você precisa, muitas vezes, artificializar o percurso do rio, certo? Então, o rio, ele tem... né? Os rios, eles têm os seus caminhos naturais, certo? Então, se você está construindo uma usina hidrelétrica, você vai precisar alterar as mudanças dos caminhos, né, digamos assim, das margens desses rios, tá? E aí, o que acabou acontecendo nesse caso aqui da China, para a usina de Três Gargantas? Como ela é uma usina grandiosa, você precisa ter uma área, né, de acúmulo, né, de inundação muito grande. Você precisa ter uma barragem, um reservatório muito grande. Então, o que se precisou fazer? Aumentar a margem, né, desse rio. Então, para que você aumente a margem, as bordas, tá, do rio, você precisa desmatar. Você precisa abrir caminho, né, para que essa água possa se acomodar e crie, né, um espaço maior nesse reservatório. E olha o que a gente vê aqui nessa imagem mais recente, entre aspas, né? A gente já tá em 2020, né? 20 anos depois. Mas, enfim, qual é a grande questão aqui? Que na imagem você consegue ver o percurso do rio, né, de uma forma mais ampliada. Ou seja, uma área mais inundada. Então, isso acaba gerando alguns tipos também de impactos ambientais para as áreas ao redor, né, desse percurso, desse rio, enfim, dessa barragem. Nós temos, então, essa problemática das hidrelétricas, né? Que são as consequências socioambientais de alagamentos de grandes áreas. Quais são os problemas aí destacados? Remoção de populações ribeirinhas, ou seja, pessoas que moravam próximas às margens desses rios, né, que geralmente nós chamamos de população ribeirinha, né, são pessoas que vivem dessa atividade do rio, né, são pescadores, enfim, que vão ter aí que ser removidos pela construção de uma usina que vai alterar esse território, né, a dinâmica populacional desse território e a dinâmica natural também, né, então também vai ter uma mudança nas espécies, né, dos peixes, enfim, dos animais que vivem ali próximos à região do rio ou mesmo, né, os animais aquáticos dos rios, os peixes, enfim. Então isso vai acabar alterando, né, mudanças na cadeia, né, alimentar de certa forma e também na cadeia reprodutiva, né? Então acaba afetando, na verdade, um ecossistema como um todo, beleza? Então a gente tem aí esses problemas, tá, ocasionados pela questão dos alagamentos das usinas hidrelétricas, e trouxe também um assunto importante que geralmente
é muito falado quando a gente está falando de usina hidrelétrica. Agora, vindo aqui para o caso, né, brasileiro especificamente, né, do rio Xingu, que se formou ali, né, a usina hidrelétrica de Belo Monte. A gente está falando então da região norte do Brasil, a região do Pará, né? A gente sabe que a geografia física do Brasil na região norte, ela vai ter uma característica aí um pouco mais de planícies, de terras baixas, né? De uma forma geral, né? Lógico que tem diferentes pontos, né? Diferentes, né? Na região norte, mas se a gente for fazer uma análise mais generalizada, a gente tem áreas muito baixas por conta da grande rede, né, da bacia hidrográfica que nós temos, né, na região norte. E se a gente tem uma bacia hidrográfica importante nessa região, né, um regime fluvial grandioso, significa que a gente vai ter então essas áreas realmente mais rebaixadas, né, para acomodar as planícies fluviais, certo? Quando eu tô falando de fluvial, eu tô falando de rio, lembrando, né? Então, a região norte nos últimos anos tem recebido um olhar diferenciado, né, para essa questão das bacias de drenagens hidrográficas nessas regiões, né, para a questão da produtividade hidrelétrica. No Brasil, a gente tinha uma grande, na verdade a gente tem, né, uma grande usina hidrelétrica, que é a hidrelétrica, né, de Itaipu, que fica, né, em Santa Catarina, desculpa, no Paraná, confundi tudo. No Paraná, tá? Ali em Foz do Iguaçu, e que vai ser uma usina binacional, né? Ela vai ser uma usina de Itaipu, né? Metade brasileira e metade do nosso vizinho Paraguai, tá? Essa usina binacional Itaipu, ela é uma das maiores fornecedoras de energia hidrelétrica, né, do Brasil, tá? Do Paraguai também, mas vamos olhar aqui para o Brasil, né? Então, aqui no Brasil, a parte da região Centro-Sul recebe grande atratividade, né, dessa questão, né, dos produtos da usina hidrelétrica de Itaipu, e tem outras usinas também que vão mediar, né, as outras localidades, as outras regiões. Mas o destaque fica para a usina de Itaipu. Só que a usina de Itaipu, como eu falei, ela é uma usina binacional. E o Brasil precisava ter uma usina grandiosa, né, totalmente nacional. Então, começou-se a pensar, né, em construir uma nova usina, mas agora numa outra região, que seria, então, a região norte, por conta dessa abundância, né, de rios que nós temos nessa região norte. E o local escolhido para a construção da usina Belo Monte foi a região do Pará, no rio Xingu, tá? E a partir do momento que houve a construção da usina de Belo Monte, um monte de questões começaram a ser levantadas, tanto por questões físicas como por questões sociais, tá? Então, por questões físicas, exatamente como a gente mencionou ali no outro slide, a questão, né, de você inundar, né, uma região que até então ela não tinha essa feição natural, você acaba afetando, de certa forma, a população ribeirinha que vive às margens desse rio, né? E a gente sabe que na região norte, no Brasil, a gente também, além de população ribeirinha, a gente também tem população indígena, certo? Então, o que aconteceu nessa região? Um impasse, né, muito grande de agentes com interesses diferentes, né? Agentes públicos apoiando a construção da usina junto com as grandes empreiteiras que construíram, né, a usina, né, a usina de Belo Monte. E tivemos a população tradicional, né, seja ela indígena ou ribeirinha, né, tentando criar algum tipo de resistência para não haver, de certa forma, um impacto muito grande com relação à vivência desse espaço dessas pessoas, certo? Mas o que aconteceu foi que, de fato, houve a construção. A gente tem ali a imagem, né, da barragem principal sendo construída, alguns canais artificiais também foram construídos, né, onde você tem um sistema onde tem um grande reservatório acumulado, né, e também tem um outro trecho com uma vazão reduzida, que estaria mais próxima dessa população indígena, tá? Pois bem, o que aconteceu após a construção dessa usina? Em Altamira, né, que é onde foi de certa forma a cidade onde concentrou as obras, né,
onde vieram, né, de certa forma, os construtores, onde se colocaram, né, as obras, enfim. Toda a dinâmica para a construção ficou no vilarejo, né, numa cidade em Altamira. Então, essa região ela acabou sendo afetada, tá, com algumas coisas. Como, por exemplo, houve um aumento, né, do índice de violência, tá? Houve um aumento também do número de pessoas que começaram a povoar essa região. Ó, antes da usina, a gente tinha 98 mil pessoas. Depois da construção de Belo Monte, ou durante, né, a população acabou se instalando nessa região e povoando cada vez mais. Então, acabou gerando aí 170 mil pessoas hoje em Altamira, no Pará. Beleza? A gente teve aí também alto índice de reprovação escolar, alto índice de evasão escolar, aumento no preço dos aluguéis, aumento nos acidentes de trânsito. Mas, Mayara, por que isso tudo? Por que está acontecendo todas essas mudanças? Porque, na verdade, a gente agora vai fazer um comentário que nem é uma questão sobre fontes de energia exatamente, mas sim por uma questão de mudanças urbanas, né, relacionadas a uma mudança de perfil de pessoas ocupando um determinado território, né? Então, quando a gente está falando da construção de uma obra grandiosa como essa, né, a gente acaba tendo pessoas com perfis diferentes que não vivenciavam esse lugar e passam a ter que morar lá, porque eles vão ter que construir, né, essa usina. Então vai acabar tendo uma mudança nessa dinâmica. Então não vamos ser também ingênuos, né, e esperançosos de pensar que, poxa, Mayara, mas não é bom você estar levando uma energia elétrica para essa região? Óbvio que é muito bom, é óbvio que é maravilhoso isso, né? A gente está vivendo no século XXI, a gente tem que realmente levar a energia elétrica para grande parte do território nacional, né? A gente tem que estar mais integrado. Mas a questão é que como isso vai ser feito, né? A gente está colocando diferentes agentes com interesses diferentes, com culturas diferentes, né, numa região que a gente sabe que não tem muito incentivo educacional, muito incentivo, né, cultural, de certa forma. Então, acabou gerando aí uma disseminação de uma concentração de pessoas de uma vez só, né, que acabou gerando essas consequências aqui que a gente está falando, né? A inserção de pessoas onde teve aí o aumento, né, no caso das mulheres que viviam em Altamira, de estupros, né, o caso de violência contra a mulher, né, os assassinatos que vão gerando esses conflitos, né, além das questões, né, que a gente está falando ali, educacionais, que vão piorando, tá? E também pelas questões urbanas, no sentido, né, da constituição de um avanço ali dessa cidade, né? Preço dos aluguéis, né, a especulação imobiliária vai aumentar, enfim, esses acidentes de trânsito, porque tem mais gente, né, de certa forma, vivenciando esse território, tá? Então, gente, essa questão de Belo Monte, ela, ó, choveu questão e ainda chove, tá? Muita questão de concurso em cima da questão dos impactos ambientais, mas também dos conflitos socioterritoriais dessa região de Belo Monte, ali em Altamira, no Pará, beleza? Lembrando que o rio principal é o rio Xingu, ok? Tranquilo? E aí agora, depois que a gente já falou muito de hidrelétrica, né, eu dei um pouquinho mais de tempo e mais detalhes para falar da hidrelétrica, porque ela é a que mais é utilizada, né, aqui no Brasil. E nós temos uma grande capacidade de instalação, né, como a gente viu. Então, as outras que vão aparecer aqui pra gente também são importantes, mas eu vou falar um pouquinho mais rápido, tá? E a gente deixa esse grande destaque para a usina hidrelétrica, porque a gente sabe que ela é muito importante e muito usada, e ela é sempre falada, né, por conta disso, porque tem mais problemas, né, envolvidos. Tranquilo? Beleza? Show de bola, gente. Então, vamos prosseguir para as nossas energias renováveis, né? A gente está falando de uma energia renovável hidrelétrica. Então, vamos falar de uma outra agora. A energia eólica. Vamos lá.